E esta escolha deve-se ao facto de eu ter escolhido querer ser o resultado das minhas escolhas e não daquilo que me aconteceu. De eu ter decidido querer viver ao invés de sobreviver. Porque eu queria uma vida leve, uma vida feliz, uma vida serena. E vocês já vão perceber um bocadinho mais o porquê disto. E eu queria ser a protagonista da minha história. Eu não queria passar pela vida sendo uma personagem na história de alguém. Eu queria contar a minha história. Aliás, desde muito cedo, que eu sempre gostei de escrever e tenho o sonho de escrever um livro. Portanto, queria ser aqui a protagonista. E como é que eu fiz isso? De uma forma mais consciente ou menos consciente? Porque quando eu preparei esta partilha aqui convosco, para ter convosco, eu apercebi-me que eu usei o meu poder de escolher. Apercebi-me que nesse poder de escolher estão vários passos. E que esses passos não começaram agora, aos 39, quando eu fiz uma viragem de carreira. Eles começaram lá atrás. E eu não tinha esta consciência. E o primeiro passo é explorar. E começou quando eu era bem jovem. E vou-vos aqui ser sincera. A primeira coisa que eu explorei foi a paciência dos meus pais. Porquê? Porque eu era tão teimosa, quando te punha uma coisa na cabeça, imaginem, ao fim de semana, durante a semana, eu dizia que havia baile e eu não arredava pé de que havia baile até os meus pais passarem comigo e, claro, eu ficar numa gritaria e num choro, porque não havia baile durante a semana, só havia baile ao fim de semana. E, portanto, esta foi a primeira coisa que eu explorei. Mas, à parte disso, eu desenhava imenso, eu pintava, eu escrevia, eu tinha a pretensão que cantava bem, e o meu pai dizia-me logo: "Ui, cantas mal como tudo." Havia um senhor que era um senhor que andava lá pela rua, um pedinte, e ele cantava muito mal. E chamavam ao senhor o Carregueira, e o meu pai dizia logo: "Ui, parece o Carregueira." Nem cantes mais. Eu joguei futebol também, jogava futebol, explorei também essa parte, mas havia uma coisa que eu gostava imenso de fazer, que era ficar horas à conversa, sobretudo com as pessoas mais velhas, quando elas partilhavam as suas preocupações, aquilo que as incomodava, e eu tinha sempre uma palavra, desde jovenzinha, quando ia nas excursões com a minha avó, o Padre Miguel, antigamente usava-se isso, e as pessoas partilhavam muito comigo e diziam-me sempre: "Ai filha, tu és muito crescida para a tua idade." Porque eu tinha explorava várias coisas e tinha sempre aquela vontade de dar um acolhimento, uma palavra para iluminar. Então, reflitam para que vocês possam começar a implementar o vosso poder de escolher o que é que vocês adoram fazer e o que é que vocês são muito bons a fazer. Isto é importante para as nossas escolhas. Todas elas começam com esta exploração. Depois, eu era muito sonhadora e continuo a ser. Eu sonhava ter uma casa na praia, eu sonhava ter uma Harley. Ainda sonho, tá? Estes dois ainda estão aqui para concretizar, já houve outros que eu concretizei. Sonhava encontrar o amor, sonhava casar, ter filhos, sonhava acima de tudo deixar um legado de transformar vidas, começando pela minha, para poder ajudar os outros a transformarem a sua. Então, questionem-se também qual é o vosso maior sonho e como é que querem ser lembrados. Eu quero ser lembrada como alguém que trouxe leveza à vida das pessoas, que marcou a diferença por as ajudar a viver vidas mais leves. Depois o outro passo passou por conhecer. E o conhecer teve que ver com o investimento que eu fiz nos meus estudos, na minha licenciatura, nas várias certificações, mas passou sobretudo pelo autoconhecimento, por olhar para mim, por entender o que é que eu pensava, o que é que eu sentia, o que é que eu fazia. E numa destas missões de busca do autoconhecimento, eu percebi que um dos meus valores topo, um dos meus valores de vida, era a liberdade. A liberdade de ser quem eu sou, como eu sou. E que é isto que me move na vida. E este conhecimento foi determinante para eu dar alguns passos a seguir. Nomeadamente este, para eu ousar. É preciso ousar para nós vivermos a vida que queremos viver. É preciso romper padrões. Eu era a menina que jogava futebol, eu era a menina que jogava basquete, mesmo sendo baixinha e fazia triplos do centro do campo. Eu era a menina que queria ser militar porque o meu pai tinha sido paraquedista e eu queria seguir em parte essas pisadas aos 18. Ele não me deixou, então fui depois de me licenciar, fui para oficial da Marinha.
Eu era aquela que supostamente tinha a relação perfeita dentro da família, mas que cheguei ao ponto de ter que romper com o meu casamento, porque não me fazia feliz, e romper também com uma carreira. A minha última função foi diretora de recursos humanos numa empresa com mais de 900 pessoas. E romper com isso para quê? Para sair da roda do hamster, porque eu não era feliz. Para conseguir fazer aquilo que eu realmente queria fazer. Então questionem-se quais são os padrões que estão a perpetuar, o que é que estão a manter na vossa vida e a alimentar, porque realmente querem dar continuidade às expectativas, àquilo que alguém pensou para vocês. Depois é preciso libertar. Libertar aquilo que não nos acrescenta, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas. Mas, acima de tudo, para escolher é preciso libertar-nos das nossas crenças, daquelas que nós cultivamos desde sempre, que fazem sentir que as coisas são impossíveis porque nos fizeram acreditar nisso. Quando eu decidi sair da minha anterior função, com uma mão cheia de nada, que era uma mão cheia de sonhos, toda a gente me dizia: não é possível viveres ao final do mês, sem um ordenado ao final do mês. Isso não é possível. E o que não é possível é nós vivermos sem oxigênio. Isso é que não é possível. E nós nunca nos questionamos se vamos ter oxigênio no momento seguinte. Portanto, há que cortar com os impossíveis e mesmo que ninguém acredite em nós, nós temos que acreditar e temos que deixar ir estas dúvidas e temos que acreditar em nós próprios. Portanto, questionem-se sobre isto também. E há que honrar. Por vezes falhamos e olhamos para o erro sempre como um inimigo. O erro é onde nós aprendemos. Nós não aprendemos assim tanto quando fazemos tudo bem. Aprendemos muito mais quando erramos. Eu costumo brincar e dizer que se não é bênção, é lição. Então, que sejamos gratos e que aceitemos os nossos erros, a nossa experiência, a nossa bagagem e que possamos perceber o que temos que aprender com isso para depois enfrentarmos aquilo que tivermos que enfrentar. Porque a vida acontece, as pessoas vão julgar-nos, como eu fui julgada, que era louca, que estava a ser responsável, um conjunto de outros sinónimos que não vale a pena trazer para aqui, mas eu decidi continuar. E para continuar eu foquei-me naquilo que eu queria, não foquei nos obstáculos nem na apreciação e validação dos outros. Então questionem-se também o que é que vocês fazem perante a adversidade, quando alguém vos julga, quando alguém vos tenta tirar do caminho que vocês estão a escolher para vocês, o que é que realmente vocês querem alcançar. E por último, mas não menos importante, é preciso agir, é preciso realizar. E este é um passo importante, porque ele não se extingue em si. Às vezes é preciso que começamos por um caminho, como eu comecei, licenciei-me em Psicologia. Depois decidi, na altura não havia trabalho na minha área e haviam algumas coisas que eu não queria fazer, então decidi ser caixa de supermercado durante 6 meses. Depois decidi entrar para o mundo corporativo. Não fui feliz, embora lá estivesse quase 18 anos, mais de 18 anos, na verdade. Depois decidi que queria transformar vidas, sim, não estava a conseguir fazê-lo da forma que eu acreditava, enveredar pela parte mais terapêutica e, neste caso, com a hipnoterapia. E, ultimamente, conjuguei aqui uma outra vertente. Eu trabalho essencialmente com pessoas que sofrem de ansiedade, que têm muitas questões da sua autoestima, com a sua pele, com o seu cabelo, etc. E associei a estética terapêutica. Então é preciso nós reinventarmos-nos constantemente. É preciso nós, de facto, percebermos que se não estamos a fazer escolhas que nos acrescentam e que nos deixam felizes, que é importante rever a rota. Lembrem-se, e esta é a mensagem que gostaria que retivessem, a vida não é para ser sofrida. Nós não viemos a este mundo para penar, como muitas vezes ouvi dizer. Nós viemos aqui porque a vida é uma bênção de infinitas possibilidades, e ainda há pouco a Sónia falava sobre isto. A vida é uma bênção e cabe a cada um de nós escolher quais são estas possibilidades que quer abraçar. Porque a nossa vida é nada mais, nada menos do que o resultado das nossas escolhas e todos nós temos este poder de escolher. Podemos escolher viver a contar os dias ou fazer com que cada dia conte. E isso é uma escolha de cada um.